Muito bem, estamos começando agora o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, mas também bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa madrugada para você que é de madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa está no ar em vários horários alternativos dentro do canal Viver Brasil e além do mais, nós estamos no YouTube. E no YouTube, não é? Você pode estar assistindo a gente agora do outro lado do planeta. Você pode estar no Japão, você pode estar na Europa, na América Latina. Então, muito obrigado pela sua audiência. Combinado? Bom, hoje o programa está bem diversificado. Hoje é o dia do motociclista. Então nós vamos falar desse tema, sim, que tem a ver com liberdade, que tem a ver com amizade, mas nos dias difíceis de hoje tem a ver também com economia, né, gente? E tem a ver com a educação no trânsito. Esse é um papo interessante. Nós vamos falar de bossa nova. Você sabia que João Gilberto, quando ele criou aquela batida da bossa nova, ele estava no quarto de uma tia em Diamantina, no interior de Minas Gerais? Olha que interessante, hein? Muito bem. Nós vamos falar também da maternidade e da maternidade que pode se transformar em negócio também. O amor de mãe pode crescer bastante, tá bom? Tudo isso para você. E claro, hoje nós temos especial, toda quarta a gente destaca livros aqui no programa. E hoje nós temos um escritor que está fazendo um trabalho bem interessante. Vai falar das relações que nós temos entre a gente e dessas diferenças que ficaram muito afloradas nos últimos tempos, mas às vezes a gente pode ter uma solução e quem sabe a literatura pode nos apontar. Não é? Que o caso que acontece com você não é só com você, é com todo mundo, tá bom? Temos convidados e convidadas para falar desses assuntos, mas eu vou apresentá-los e apresentá-las daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa e já no início eu peço ali, você, vamos nos conhecer melhor? Vai lá no meu Instagram, elias.sunshine. Sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, tá bom? E temos também, para você que está aí ligado conosco, as nossas redes sociais do canal Viver Brasil. Eu destacaria duas. A primeira rede social é o nosso Instagram. Então vai lá no Instagram, você vai ver fotos, imagens em movimento, você vai saber das novidades do canal e você vai conhecer os bastidores dos programas. E quem é que não gosta, de ver os bastidores de uma televisão? Você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, combinado? Além disso, nós temos o nosso Twitter. E no Twitter a gente quer sempre conhecer um pouco melhor o nosso telespectador, a nossa telespectadora e o nosso internauta. E no Twitter, toda semana, a gente tem uma pergunta para você. Não é? Tem uma pergunta que é uma enquete para que você possa responder e saber mais ou menos, a gente saber mais ou menos como é que funciona as suas ideias sobre os diversos assuntos. Deixa eu aproveitar aqui e falar para você, a pergunta dessa semana. Olha aqui, você vai entrar lá no nosso Twitter. Você já sofreu ou presenciou algum ato racista? Sim ou não? É muito simples, não precisa se expor muito, mas vai lá, no nosso Twitter, o @viver_Brasil, e ali você responde essa pergunta para a gente conhecer um pouco mais. A pergunta, a enquete fica no ar até o final da semana, portanto dá tempo ainda de você participar e interagir conosco, tá bom? O nosso canal Viver Brasil entrou no ar no ano passado no YouTube em novembro. E aí, em janeiro deste ano, nós, além do YouTube, estamos também na NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí nós vamos para várias cidades no interior de Minas através da NET Claro. E eu preciso cumprimentar essa turma toda que nos assiste. Primeiro Belo Horizonte, é claro, Depois um abraço especial para a simpática e histórica Sabará, a 20 quilômetros daqui. Depois tem a charmosa Nova Lima, duas cidades importantes na região metropolitana, Betim e Contagem, um beijo e um abraço para essa turma. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro. E a gente para em Juiz de Fora. E eu agradeço a sua audiência em Juiz de Fora. Tem também Ipatinga, no Vale do Aço, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia. Mas como a gente diz aqui em Minas Gerais, Beraba e Berlândia, tá? Um beijo, um abraço para vocês. Lembrando que Uberaba e Uberlândia fazem parte do Triângulo, que é uma região muito importante para o agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil, tá bom? Bom, para você que está ligado conosco, o nosso programa se chama BH Todo Dia e ele é uma revista sobre Belo Horizonte. Uma revista que traz cultura, comportamentos e negócios de BH para o mundo, tá bom? Você que está no YouTube nos acompanhando, entra no chat, conversa lá com a Alice, tá? Manda o seu nome, de onde que você está falando e vai dando a sua opinião sobre os assuntos diversos, tá bom? Aí no chat do YouTube para a gente se conhecer um pouco mais.
E para a gente montar essa revista, nós temos as pessoas, personalidades que compõem os nossos assuntos. E aí eu vou apresentar para você os nossos convidados e convidadas de hoje. Começo por ela, que é a Flávia Rezende. Ela é empresária do Gosto de Amora, que faz parte de um projeto maior que a gente já teve a oportunidade de conhecer aqui, que é o Amor de Mãe. Então, antes de tudo, Flávia, obrigado pela presença, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Legal demais, seja bem-vinda. Ao lado dela, no palco onde os artistas e personalidades se encontram, eu tenho o prazer de receber ele que é motociclista, hoje que é o dia do motociclista, Marcelo Diogo. Então, além do boa tarde, parabéns, Marcelo. Obrigado por receber a gente aqui. Muito bom, obrigado, viu? Parabéns. Liberdade, né, que eu falei, liberdade. Amizade e, claro, que economia também. Né? Tudo isso. Muito bem. E para fechar os convidados presentes aqui no programa, né, no estúdio, a gente tem o prazer de receber ela que é produtora cultural, está por trás de um projeto bem legal, que é um projeto que vai fazer vai revisitar a Bossa Nova com artistas novos, não é? Artistas mais velhos, mas cantores e cantoras novas. O Som das Gerais. Essa bossa eu já conheço. E é um prazer receber a Sheila Paiva aqui no nosso programa. Obrigado, viu, Sheila? Obrigada pela oportunidade. Muito bom. E agora, né? Amanhã no Minas Tênis Clube. Amanhã no Minas Tênis Clube. Muito bom. Parabéns, hein? É no Teatro Unimed, Unimed, né? Agora é Unimed. Que é um teatro maravilhoso, né? Lindo. Acústica bacana. Muito bom. Muito bom. Ótimo. E para fechar os convidados, poxa, eu tenho o prazer de ter aqui um convidado que é muito legal. Ele bom, não vou falar de onde ele é, não. Depois é que ele vai contar pra gente, tá bom? Porque isso faz parte do início do programa. Cientista político, sociólogo, escritor, colunista da Rádio CBN. Eu escuto aquela voz tranquila que às vezes nos acalma, assim, é muito bacana, que é o Sérgio Abranches. O link dele caiu, mas daqui a pouco ele está de volta com a gente, né, para a gente poder colocá-lo. Ele que está lançando o livro, O Intérprete de Borboletas, que é um romance bem interessante que fala de conflitos em família e como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia, né, que todo mundo passa por isso. Então, já vamos voltar para o pessoal no estúdio e a Flávia é a primeira de hoje. Flávia, sua relação com Belo Horizonte. Você nasceu em BH, você vem do interior, é uma forasteira, como é que é? Eu nasci em Belo Horizonte, mas a vida inteira morei em Betim, moro em Betim. Mas adoro Belo Horizonte, assim, né? Semana passada eu viajei, até falei sobre isso, assim, adoro Minas Gerais, Belo Horizonte. Se eu pudesse, moraria em Belo Horizonte. Não moro pela questão mesmo de família, filho, trabalho. Sim. Mas adoro, é um lugar, assim, para mim é sem igual. E na sua família, pai, mãe, tem ligação com o interior, com outro estado? Como é que é isso aí? Tem. A minha mãe, a família dela vem lá de pertinho de Governador Valadares, de Resplendor, Itueta, dessa região. E o meu pai, quente, hein? Muito quente, muito quente. A família da minha mãe é de lá e o meu pai já vem de Passatempo. Sim. A família dele vieram para Betim. Que é o sul de Minas, né? Isso. Já é frio. Exatamente. Achou o tempero em Belo Horizonte. Exatamente. Né? E aí eles se encontraram aqui em Betim, né? Eram vizinhos e aí formaram a família e a família nunca mais saiu daqui de Betim. Muito bom. Flávia, alguns lugares em Belo Horizonte que te marcam, assim, que fazem parte, seja da sua infância, da juventude, o que você gosta em Belo Horizonte, um lugar assim? Nossa, um só é difícil, eu gosto dois, de vou te dar dois. Então. Isso. Eu estive no zoológico semana passada levando meu filho, que é um lugar que os meus pais me levavam. Agora eu tenho um filho de 2 anos, então tive a oportunidade de levar ele, assim, me marcou, revisitar aqueles lugares, assim. É um dos melhores zoológicos do Brasil. Muito interessante. E assim, foi muito bom e eu cheia de expectativa, ele só queria ver os peixes, mas ele adorou os peixes e não quis ver mais nada. Que ótimo, hein? Ele é bem tranquilo, não queria ver os gorilas, né? Não gostou de nada, queria ver peixe. É um lugar que eu adoro a Pampulha no geral, mas eu não posso deixar de falar da Feira Hippie também, que é um lugar assim, que eu, desde a adolescência até hoje, é um ponto de encontro mesmo, assim, né? É muito gostoso passear por ali pela feira, terminar ali comendo uma torta de frango no final, adoro. Verdade, muito legal. Quando você sai de Belo Horizonte, o que te dá saudade da cidade, assim? Gente, a comida, né? Comida de Minas Gerais. Você foi tem sincera. Um cafezinho com pão de queijo não tem igual, não. Não, assim, né? Aquilo que tem lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é pão de queijo não, né, gente? Vamos combinar. Tem que mudar o nome. Exatamente. Vamos chamar o Procon para aquela turma. Muito bom. Adorei sua sinceridade, viu? Uma coisa que eu preciso acrescentar, né? Eu acho que os mineiros, no geral, né? É um povo muito carismático, muito atencioso. Então, isso também eu acho que é o diferencial da gente aqui. Boa. E quando a gente sai de Minas, a gente aqui, quando você pergunta a alguém, a pessoa, não, vou te levar lá, é aqui, ó. Então, eu sinto falta disso, sabe? Além da comida, né? Muito bom. Deixa eu aproveitar agora, daqui a pouco você entra, Marcelo, mas parece que o Sérgio está de volta no link e eu preciso apresentá-lo. Ah, muito legal.
Sérgio Abranches, né? Sociólogo, cientista político, comentarista da Rádio CBN. Como eu falava, Sérgio, eu gosto muito de rádio e a sua voz me tranquiliza em alguns momentos de muita agonia que estamos vivendo. Quando eu te ouço, você tem uma voz tranquilizadora. Então eu gostaria muito de registrar isso aqui, viu? Muito obrigado pela paz que você me passa. Às vezes a notícia não é tão boa o comentário, mas o seu tom de voz é muito legal. Obrigado pela presença, viu, Sérgio? Muito obrigado, Elias. Sabe que eu tento exatamente, como eu falo de coisas muito áridas às vezes, né, e faço críticas políticas mais fortes, eu tento manter o tom da voz no nível mineiro, para poder não exacerbar os ânimos, né? Mas é um prazer enorme estar aqui. Olha, para mim é assim, tomar de novo o caminho de Minas, né? Porque eu estou fora de Minas nesse momento, mas é tão bom saber que eu vou falar para a gente de Minas, para minha gente, né? E você está e você tá conectado com uma parte da minha alma mineira, porque meu pai é de Barbacena, né? E eu tenho uma reserva lá em Santos Dumont. Então você já foi, na verdade você já passou pela gente, né? Todo o seu caminho. E acabou de falar de Diamantina, que fica em cima da minha cidade, que é Curvelo. Maravilha. Curvelo, importantíssimo, é onde o Guimarães Rosa criou ali, né, escreveu o nosso grande Sertão Veredas, não é isso? É isso, eu tenho uma história para contar sobre o Guimarães e a minha família, que me deixou completamente encantado. Foi aí que eu me apaixonei de vez pela literatura do Guimarães, nunca mais abandonei. Aliás, tem uma homenagem nesse Intérprete de Borboletas ao Guimarães, numa fala de um personagem que eu chamo só de velho, que tem muito a ver com essa história do Guimarães passando pelo Curvelo, né? O Sérgio, conta essa história pra gente. É do seu bisavô, não é? Como é que é essa história? Me conta. Exatamente. O meu bisavô era médico, e aquela região ali, Curvelo, Corinto, Cordesburgo, não tinha muito, na época que o Guimarães Rosa era garoto, menino de 10 anos, não tinha muito recurso médico. Então, o médico de toda a região ali era o meu bisavô, e que tinha feito questão de vir trabalhar no interior. E aí, ele foi um dia visitar o pai do Guimarães Rosa, ele fazia visitas lá ao pessoal de Cordesburgo, e o Guimarães Rosa estava perto. E aí o pai apresentou, esse é o Joãozito. E o meu bisavô, então, olhou para ele e disse: menino, você é míope, você é curto da visão. E aí deu os óculos dele para o Guimarães, e o Guimarães passou a enxergar. E aí ele falou com o pai do Guimarães: olha, leva ele lá em Curvelo que eu dou uns óculos para ele, eu faço a receita e tal, a gente encomenda uns óculos para ele. E isso virou uma história do Guimarães Rosa que chama Miguelinho, né? Isso mesmo. Poxa, tem que agradecer seu bisavô. O nome do seu bisavô, qual era? José Lourenço Viana. Poxa, José Lourenço Viana, um Júpiter. beijo. Muito obrigado, viu? Olha que barato. Minas é assim, muito bom. Por falar em Minas, né? A Flávia, nossa convidada, eu perguntei para ela, quando ela sai de Belo Horizonte, de Minas, o que ela sente falta? E eu vou perguntar para você, que já é um mineiro que saiu, foi para Brasília, Rio de Janeiro. O que você sente falta? Ainda sente falta de algo aqui das Minas Gerais, hein, Sérgio? Sinto falta de duas coisas. Uma, do jeito mineiro de conversar, que é muito diferente do jeito carioca, né, que eu vivo hoje no Rio, de conversar. E a outra coisa que eu sinto falta é do queijo de Minas de boa qualidade. Eu fico o tempo todo importando queijo da canastra para poder comer o meu queijinho e fazer um pão de queijo igualzinho o pão de queijo mineiro. Muito bom, Sérgio, adorei. Segura aí, Sérgio, que nós vamos pegar aqui uma dica para queijo da canastra, viu? Fica tranquilo aí, que a Sheila ali, a nossa convidada, ela já antecipou. Mas antes da Sheila, eu vou colocar no papo também, segura aí, o Marcelo que está aqui conosco. O Marcelo é motociclista, mas eu queria saber da sua relação com BH. Você nasceu em BH? Nasci em BH, morei muito tempo fora do país. Onde você morou? Morei na África e depois morei em Portugal. Cara, na África? Onde? Qual país? No Congo. Congo. Foi estudar, foi trabalhar? Meu pai era engenheiro, né? E tinha obra, e acabou que a família ia junto. E depois em Portugal? Morei em Portugal 4 anos.
e depois mudei para cá. Gente! Mas nasci aqui, minha família é daqui, né? Assim, meu pai é de Diamantina e minha mãe é de Fabriciano, mas as duas famílias moravam aqui já há bastante tempo e casaram e fizeram família aqui. Que loucura. Aí eu já vou te perguntar de cara, né? O que você sente saudade? O que você sentia saudade de Minas, de Belo Horizonte, quando você estava fora e hoje ainda, quando você sai? BH sempre me remeteu à família, né? Ao acolhimento. Então acho que isso ficou muito na minha cabeça e até hoje, quando eu saio, quando eu viajo, tudo eu sempre sinto que aqui é minha casa, né? É o acolhimento familiar e o jeito de amizade, de mineiro ser amigo, que é bem diferente do resto do mundo, né? Você concorda com o Sérgio que a gente tem um jeito de falar assim diferente? Certeza, né? Diz que o nosso sotaque é o mais sensual do Brasil, hein? Verdade. Não sei se é verdade, mas eu gosto dessa história. Muito bom. E agora eu quero saber de lugares em Belo Horizonte que te marcam, assim. Eu tenho uns lugares que eu ia com meu pai, que era a Feira Hippie na Praça da Liberdade. Nossa, ó, né? A autêntica, a original. Exatamente, né? A Praça da Liberdade, a Lagoa da Pampulha, Zoológico, né? A Praça do Papa, soltar pipa. Então, assim, isso era quando eu vinha né? Eu morava fora, quando eu vinha para cá, eu tinha esse resgate, né? de familiares, tudo me remete muito à família e à BH. Sim, legal demais. Marcelo, você conheceu a Sheila agora há pouco, né? Olhando para a Sheila, você diria que ela é de Belo Horizonte? Será que ela é do interior? Ou ela é uma forasteira, veio de São Paulo, do Rio, do Nordeste? Eu acho que ela é do interior e veio para morar aqui. Olha só. Foi seduzida por BH. Cara, eu achei legal assim, a firmeza dele. Tipo assim, Flávio, eu vou errar, posso errar, mas eu consigo. Sheila, conte-nos tudo, não esconda nada. Conto sim, ele bateu Acertou? e levou, né? Muito Acertou, bom. eu sou de Itabira, da terra de Drummond. Ô, gente, que maravilha. Aí eu ouvindo ali o Sérgio falar, né, desse jeito mineiro de ser, tinha alguém que falasse mais mineirês do que Drummond? Não. Né? Drummond, a gente conversava com ele, ser aquela coisa tímida, né? Um comportamento tímida, mineiro, um comportamento mineiro, né? Isso. E nós lá em Itabira dizíamos na época que tinha os distritos e tinha Santa Maria de Itabira, que depois, né, se expandiu e passou a ser Santa Maria, não mais de Itabira. E a gente falava, o Drummond fala com o pessoal de Santa Maria, que era o pessoal que vinha da roça. Da roça. Né? E era muito engraçado. Mas assim, eu ouvindo o Sérgio, primeiro eu queria fazer um adendo aí ao que você colocou, porque é um dos textos mais bem elaborados que eu conheço, né? Eu leio muito sobre esses textos políticos, esses comentaristas, né, cronistas, e realmente o Sérgio Abrantes enche a gente de orgulho, né, esse mineirês dele, né, digamos isso assim, aí. né? Mas eu sou de Itabira, tá? Tá vendo aí, né, Sérgio? A resposta, hein? É uma maravilha ouvir isso, né? Mas só em Minas que a gente tem isso, entendeu? Quer dizer, você chega e é tão bem recebido assim, né? Em geral não é tão comum nos outros lugares que eu passo. Mas eu costumo receber, viu, Sérgio? Eu costumo falar isso e servir uma fatiazinha de queijo canastra. Aí, tá vendo? Pois é. Ganhou o Mas olha, Sérgio. você sabe que eu aprendi a escrever em grande parte com Drummond. Isso. Né? Olha só, hein? Uma vez eu perguntei para um jornalista muito importante, eu falei para ele, eu queria ser como você, eu queria ter uma coluna no jornal, eu queria fazer crônicas. E o que eu tenho que fazer? Ele disse assim, leia poesia. Eu disse, bom, eu já leio. E aí nunca mais larguei a poesia de mão, né? Que barato, hein? Olha que ótimo isso, hein? Muito bacana, ótimo depoimento. Sociologia com poesia tem tudo a ver, né? Tudo no mundo de hoje, que a gente está precisando disso, de poesia, né? Isso Maravilha. Ô, Sheila, e como é que a cultura entra na sua vida, assim? Olha, a cultura entra na minha vida assim. Eu sempre gostei, eu sou de uma família muito musical. Minha mãe ainda está viva, vai fazer 100 anos no ano que vem. Puxa, que barato, e ela ainda hein? toca piano, né? Piano Olha. clássico e tal. Meu pai era jazzista, tá? Eu nasci em Itabira, trabalhei na Vale, como todo mundo quase de Itabira, né? E tal. E naquela época, assim, você se dedicar à música era uma coisa que todo mundo tinha medo, a família tinha medo. Ah, vai ser sapato furado, né? Essa coisa toda e tal. Eu vou então, te falar que ainda continua esse preconceito. Continua. Né? Diminuiu, aí meu mas pai ainda ficava, não. E aí com isso a gente foi sendo
reencaminhado, né? Reencaminhado é ótimo. E aí trabalhei na Vale, depois corri mundo, trabalhei com o cooperativismo brasileiro. Você estava falando em África, eu conheci muita coisa na África como líder cooperativista, Mauritânia, Senegal, ali Moçambique. E depois, recentemente, foi meu último trabalho, eu prestei serviço a um projeto da Unesco na África Portuguesa e aqui na América Latina. Entre esses países, nos países da CPLP, né? Comunidade de Pais de Língua Portuguesa. Então, tive muito acesso a isso. E cada vez que você trabalha, né, eu trabalhava com meio ambiente, cada vez que você trabalha com alguma coisa diferente do que é o seu habitat, você começa a descobrir coisas de cultura que te encantam, né? Então, eu fui somando cresce, isso. né? E quando eu aposentei em 2015, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Que desespero. Aí eu resolvi fazer um curso no Sebrae de produção cultural. E lá eu entrei e falei, eu acho que eu entrei na porta errada, porque só tinha menino. Roqueiros, cantores, sabe? Todo mundo. E eu, né, com quase 70 anos na época, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Né? Aí ameacei sair, aí eu falei, não, vou encarar. Isso, boa. Aí encarei. E aí fiquei amiga deles todos, Imagino, né? Que são os meninos que vão cantar comigo agora, é Lívia Itaboraí, é o Fernando, o Luiz Rocha do Galpão, Rocha, o fabuloso. Cliver Honorato, enfim, Camila, né? Todos eles, aí eles me cercaram e eu os cerquei, né? E aí a gente somou forças. Que né? barato, hein? Então eu falei, eu vou abrir uma produtora, né? Porque eu vou fazer aquilo que vocês estão fazendo agora e que eu queria fazer lá atrás e eu não quis ser sapato furado. Então eu vou ajudar vocês a não ser sapato furado. Nós vamos tentar. E estamos tentando. Que lindo. Isso, Como né? diz o nosso querido, um dos componentes do nosso, né, Clube da Esquina, que está completando Isso. 50 anos, né? Os sonhos não envelhecem. Não envelhecem. Né? Nunca. Então, muito legal isso que você está falando, viu? Muito legal. Que Parabéns. bom. Muito Obrigado. bom. E quando saiu de Minas, né? Quando viajou para outros países, o que sentia falta? Olha, eu tenho loucura com montanhas. Eu sempre procurei as montanhas, porque eu sou de Itabira, né? Então, uma vez eu falei com uma pessoa com quem eu discutia e a discussão ficou meio sem nível e eu não sabia mais como argumentar. E eu falei assim, olha, o problema é que você só olha em linha reta. E eu não as consigo... Né? Estão lá as montanhas. Eu não consigo... olhar em linha reta, porque lá em Itabira é tanta montanha que você tem que curvar o pescoço para um lado e para o outro para ver o que tem atrás, porque na frente a gente sabe, tá claro, né? Então eu procuro sempre assim, se eu estou em lugar plano, eu quero ver minhas montanhas. Se eu estou em lugar que tem montanhas, eu vou lá. Vai lá na montanha. Puxa vida. É mais ou menos assim. É uma montanhesa. É montanhesa. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui para registrar. Olha que interessante. A Camila de Ávila participando conosco, né? Ia falando, olha, meus pais são de Corinto. Ela entrou no YouTube e falou, minha mãe de Santo Hipólito, distrito de Corinto, e foi bem cedo para essa cidade. Olha aí, Corinto, que você acabou de falar aí também, não é, Sérgio? Pois é, exatamente. Corinto, eu brinco com o pessoal de Corinto, que assim, Corinto faz parte do Grande Curvelo. Porque são pertinho, né? Tá vendo? Minas Gerais é um ovo. Todo mundo conhece todo mundo, Sérgio. Todo mundo conhece todo mundo. E de repente a gente descobre que é parente. Isso mesmo, muito bom, viu? Por isso a gente não pode falar mal de ninguém, porque também rapidinho chega no ouvido dos outros. Tem que segurar a onda. Legal demais. Sérgio, segura aí, porque a gente vai para o nosso primeiro intervalo, e eu sei que você só pode ficar até 7 horas da noite, não é? Mas no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais do livro e dessas questões de relações pessoais, assim. Mas antes de ir para o intervalo, eu preciso te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso, pensando um pouco no dia do motociclista. Você tem um espírito mais hippie, você tem pé no chão, gosta de bromélias, borboletas, acredita no mundo com paz e amor, que é uma coisa que a gente precisa acreditar. Você já teve uma moto, já sentou numa moto e foi embora no Easy Rider, né, estrada fora? Eu já fiz muito isso de estrada fora, mas eu sempre fui jipeiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar moto, essas coisas. Um dia um amigo meu, que é mineiro, neto inclusive de um ex-governador de Minas, ele chegou com a moto, né? Aí eu disse, nossa, puxa, eu queria tanto andar de moto. Ele me prestou a moto para andar e eu caí com a moto e arranhou o aro da moto novinha dele. Ah, não pode. Ele ficou passado.
E aí eu falei, não, eu não vou mais montar, eu vou ficar. Aí não pode, né, Marcelo? Eu comprei um Jeep Candango para fazer trilha, e eu faço muita trilha ainda de Jeep, e vão os motoqueiros comigo, e eu de Jeep, e mais uns 2 ou 3 de Jeep também. Muito bom, legal demais. Marcelo, um jipeiro já é um bom caminho para se tornar um motociclista, sim? Acho que sim. É Acho um que bom começo, né? é o mesmo caminho de liberdade. Isso. Né? Ele tem futuro, então. Tem futuro. Se ele quiser apostar, você ajuda. Nem empresta uma moto mais simples, né? Para não ter problema. Para não poder cair. Põe rodinha na moto. Rodinha na moto, olha que ótimo. Muito bom, legal demais. Gente, nós vamos fechando o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais BH todo dia, tá bom? Maestro, nossos comerciais, por favor.